Afinal das contas, como a seleção brasileira vai ter que jogar para ser campeão do mundo em 2026? Esse vídeo está sendo gravado depois do empate contra Marrocos de 1-1, onde a seleção brasileira foi totalmente pressionada nesse jogo, não conseguindo achar muitos espaços e tendo pouquíssimas oportunidades, empatando com uma seleção que tem a mesma qualidade. O Brasil irá precisar ganhar de outros também. No vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente como o Brasil de Ancelotti precisa jogar se quiser ser campeão mundial. Não, tira isso aí, editor, que eu sou palmeirense, os caras vão ficar zoando. Ah, é pra você falar de mundial. Se lascar. Campeão da Copa do Mundo e ser hexa. Um time bom começa por um bom goleiro e temos que falar que mesmo tendo o Alisson, Ederson e o Everton, o goleiro titular sempre será melhor o Alisson. Muitas pessoas criticam ele falando que ele não é um goleiro seguro, mas se ele não é um goleiro seguro, quem será? Ederson voltando de lesão, jogando muito mal na Turquia, o Everton, goleiro jacaré, que eu já vi falhando muito pelo Palmeiras, apesar de fazer muitas defesas boas, ele já tá muito velho também, então eu prefiro muito mais acreditar no goleiro que já foi campeão da Champions League, que é goleiro do Liverpool, Alisson. Ah, eu concordo que ele pode tomar algumas decisões melhores, por exemplo, no gol contra o Marrocos, que ele sai de dentro da área, como que ele vai botar a mão na bola se ele tá fora da área, pelo amor de Deus. Na lateral direita temos somente duas opções, ou talvez uma terceira que eu vou falar agora. Ibanez, um jogador muito forte fisicamente, um zagueiro, vale pontuar, ele jogou pouquíssimas vezes na carreira como lateral direito, mas que no jogo contra o Marrocos estava claramente em choque, com medo de ir pra cima, com medo de receber o passe. Isso faz com que pra mim ele está fora dessa briga. A segunda opção que eu vi muita gente comentando seria Fabinho ou Ederson volante, mas eu já digo logo de primeira, não aconselho o Brasil jogar com o Fabinho, que não está jogando na lateral direito desde os tempos de Mônaco. Sabe quando foi isso aí? 2016, 17. E o Ederson, que jogou pouquíssimas vezes também pela Atalanta, nem é um jogador tão rápido, então eu prefiro também não colocar ele nessa posição, fazendo com que sobre somente um jogador. E um jogador eu critiquei demais a convocação e principalmente a escalação dele, que é o Danilo, jogador do Flamengo, que vem atuando muito mais como zagueiro, lateral esquerdo às vezes na Juventus, por exemplo, e também atua com sua posição de origem na lateral direita. Mas vale lembrar, uma posição que ele joga pouquíssimas vezes hoje em dia. Mas ele entrou muito bem, entrou seguro, respeitando a posição e os jogadores também não conseguindo driblar ele. E apesar de eu ser muito crítico, eu tenho que dar a César o que é de César. E o Danilo jogou muito bem, seria meu lateral direito. Vocês estão vendo aí o campinho que o editor tá montando, né? Na posição de zagueiros temos 6 opções, sendo eles Danilo, Ibanez, Léo Pereira, Bremer, Marquinhos e Gabriel Magalhães. E aqui, por mais que eu queira muito que o Bremer seja titular no lugar do Marquinhos, eu sei que isso não vai acontecer, por isso eu não vou colocar nesse vídeo. Pra mim, o Bremer é um zagueiro muito físico e seria uma baita dupla com o Gabriel Magalhães, que é pra mim o melhor zagueiro do futebol europeu hoje em dia. Comenta aqui se você acha que eu tô forçando. Não, pra mim ele foi o melhor jogador da final da Champions League, inclusive. Por mais que o erro do gol contra o Marrocos foi do Gabriel Magalhães, eu não tiraria ele. Eu tiraria o Marquinhos, que é um jogador que não me passa confiança, aquele zagueiro bunda mole que sempre tá na cena do crime, mas sabemos que isso em nenhuma hipótese irá acontecer, então vamos colocar Gabriel Magalhães e Marquinhos também como capitão. Meu Deus, o Marquinhos é o capitão. Na lateral esquerda temos duas opções somente: Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, que vem sofrendo muito fisicamente nos últimos tempos, apesar de ser um lateral muito confiável defensivamente e também tem uma qualidade para subir aos poucos. Eu acho que ele lembra muito o Danilo, lembra bastante. E a segunda opção é o Douglas Santos, aquele lateral que tem a cara de campeão do mundo, aquele lateral que daqui 20 anos vão falar: meu Deus, o lateral esquerdo Douglas Santos, que vem fazendo uma Copa e também um ciclo nos jogos que entrou muito seguro. Claramente ele não é um jogador que vai decidir jogos, que vai dar um cruzamento na cabeça do atacante, que vai dar um drible, que vai dar um passe no meio da área, mas ele tem o que no momento é o melhor para a seleção brasileira: ser seguro e não atrapalhar. Então para mim ele seria a escolha na lateral esquerda. No meio campo temos diversas opções de jogadores, diversas formações para utilizar, porque o meio-campo vai ditar muito como esse time do Brasil irá jogar. E eu já quero começar aqui esse espaço falando que em momento nenhum
eu jogaria de Casemiro. Claramente um jogador lento, sem agilidade, sem dinâmica de jogo. Ele estava atrapalhando o jogo do Brasil. Digo e repito, em momento nenhum o Brasil tem que jogar com o Casemiro. Se jogar com o Casemiro, as chances são nulas de ganhar de qualquer seleção de alto nível. Porque ele é um jogador que não consegue acompanhar a transição. A partir do momento que o Brasil perde a bola no ataque, ele não tem força para voltar para marcar. Isso eu vi em diversos momentos de vários jogos. Eu poderia ir de Ederson, eu poderia ir de Fabinho, que fez uma ótima partida contra o Marrocos, não atrapalhando, lembrando muito o Douglas Santos, mas eu iria de Bruno Guimarães como primeiro volante, que ele já fez essa posição e ele sabe muito bem fazer essa função, sendo um jogador que pode alternar com esse segundo volante que eu vou falar já. Bruno Guimarães, que é um jogador muito forte fisicamente, muito privilegiado nessa parte, tem uma boa qualidade de passe, não absurda, tem uma boa força e uma boa marcação. E o porquê que eu fiz a escolha dele? Porque o meu meio campo vai ser muito bom tecnicamente. A partir do momento que temos dois laterais que não vão avançar, em algum lugar do time a gente tem que compensar essa falta de técnica e ofensividade. E pra mim a gente vai compensar no meio de campo. O segundo volante é um jogador que já mostrou que pode fazer primeiro volante, segundo ou até um meia. Danilo Baiano, se alguém quiser falar assim. Até porque Danilo dos Santos é muito ruim esse nome e já tem outro Danilo que vai jogar na lateral direita. Vai ficar confuso pro narrador. E vamos ser sinceros, é um puta nome de campeão do mundo. Sim, eu colocaria o Danilo aqui porque já mostrou que não tem medo de jogar com a camisa da seleção. Entrou muito bem contra a França, entrou muito bem contra a Croácia, entrou muito bem contra o Panamá e apesar de não ter tido muito tempo e espaço para jogar contra o Marrocos, já que o Brasil ficou pouco tempo com a bola no final do jogo, fazendo com que vamos ter 4 opções de meias na equipe do Brasil. E eu quero deixar muito claro que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Neymar nem voltou a treinar com o time. E eu também tenho muito medo de colocar ele no meio campo, fazendo com que o Brasil perca a intensidade. Eu acho que o melhor lugar para o Neymar não seria como meia. Tirando ele, sobramos com Rafinha, Matheus Cunha e Paquetá. Rafinha é um jogador com muita intensidade, mas que poucas vezes realmente ele rouba a bola. Vocês já pararam para reparar? Mas um principal fato de eu não escolher ele é o quão mal ele joga em todas as posições com a camisa do Brasil e eu acho que não dá mais para jogar com ele e com o Vinícius Júnior. Se o Rafinha for titular da seleção brasileira, tem que ser na ponta esquerda. Em um momento que o Vinícius Júnior está lá, ele é reserva. Matheus Cunha, ele nunca foi mal com a camisa da seleção brasileira, até porque ele é um meia, ele não é camisa 9, ele tá errado com essa camisa. Mas ele é aquele jogador muito meia bomba, nota 7, 7,5, 6,5, 6, nunca passa de um 8. Isso me incomoda ter um jogador numa posição tão importante pro time. Então, por isso e outras questões, eu escolheria Paquetá para ser um meia, ser um segundo volante e podendo fazer a ponta direita na hora da marcação da seleção brasileira, lembrando que o Brasil sempre marca na 4-4-2. O Paquetá, assim como o Danilo, tem aquele passe refinado, o passe final, que vai ser a chave pro Brasil ser campeão e ser hexa. Como eu disse, a partir do momento que os laterais do Brasil não têm essa qualidade técnica e nem sobem também, em algum lugar do campo a gente vai ter que distribuir essa qualidade de passes. E para mim, o Paquetá é o jogador, assim como o Danilo e Bruno Guimarães, que vão trazer isso para a seleção brasileira. E vale lembrar, se você chegou até esse momento do vídeo e não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, vai me seguir aqui no Instagram, @fbarreto. Voltando agora pro time, falando do ponto esquerda, eu vou poupar Vinícius Júnior, jogador que é o craque da seleção brasileira hoje em dia, né? Apesar de nem na maioria das vezes mostrar isso. O Vinícius Júnior tem que parar de toda vez forçar esse drible. Em alguns momentos ele tá marcado por 5 jogadores, 3 bonecos, como eu costumo falar, com o pessoal dá risada, 3 bonecos marcando ele e ele quer passar por dentro dos caras. No gol que ele fez contra o Marrocos, por exemplo, foi um momento chave. Tinha apenas um marcador, ele cortou e fez o gol. Aí é a hora certa dele atacar. Na ponta direita, eu tenho pra mim 2 opções. Eu não gosto do Rafinha na ponta direita, por isso que ele nem entrou nesse debate. Ele é horrível de ponta direita, ele nunca fez uma partida boa na ponta direita, porque ele é horrível no mano a mano. Ele é bom jogando em espaço. Por isso na ponta esquerda ele é bom, porque ele bota pro fundo e vai correndo. Eu entraria com Endrick ou Ryan. Barreto, e o Luiz Henrique? Pra mim, o Luiz Henrique é um jogador reserva. Ele entra muito bem vindo do banco. Até hoje ele nunca foi bem sendo titular. Por isso eu manteria tendo uma certeza que esse jogador vindo do banco vai ajudar demais. E a minha escolha pela questão de poder usar muito o lado do campo, o Endrick é um jogador que fecha muito. O Ryan não. Apesar dele fechar, ele também tem a qualidade de conseguir jogar pelo lado do campo, já que não temos laterais que atacam e vão ocupar esse espaço. E o Ryan pode ajudar muito defensivamente
defensivamente o time também, fazendo com que sobre uma posição para 4 jogadores. Matheus Cunha, que eu não gosto, de 9, Igor Thiago, que não aproveitou as suas oportunidades, Endrick e sim, Neymar. O porquê você colocaria o Neymar como atacante? Ele nem tem essa qualidade, não tem essa força. Como eu disse, o Neymar também não tem a intensidade para ser tão importante no meio campo. E eu acho que essa posição vai ser muito importante para o Brasil. Eu não quero que o Neymar atue como 9. Eu quero que o Neymar atue recebendo, vindo buscar, fazendo com que os outros jogadores ataquem esse espaço que ele vai deixar, que seriam o Ryan ou até mesmo o Endrick jogando por ali e o Vinícius Júnior. Eu quero que o Neymar seja o craque do time, fazendo com que o Paquetá abuse desse espaço, faça tabelas, mas que ele não afete o time defensivamente, entendeu? E é claro que podemos jogar com o Endrick como atacante, que para mim, e eu espero que ele tenha suas oportunidades, e mesmo que ele não represente na primeira, na segunda oportunidade, ele é um jogador que agrega muito o time, ele marca muito bem, e ele tá sempre tentando, e é nítido que em algum momento ele vai fazer um gol. É um jogador que agrega muito com passe. O Endrick, nos últimos jogos pelo Lyon, ele teve 3 gols e 5 assistências. Você que nunca viu os lances do Endrick, pesquise depois no YouTube. Endrick Lyon, a quantidade de passes que ele deixa os jogadores na cara do gol é absurda. Mas eu, no momento que eu estou gravando o vídeo, porque não vi nada do Neymar, colocaria o Endrick como titular. E pra mim, esse é o time que o Ancelotti deve usar também pelas características dos jogadores. Se o Brasil quer ser hexa, não pode fugir muito disso.